Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Hoje iremos prosseguir a nossa leitura aqui do livro de Jeremias. Iremos ler hoje Jeremias do capítulo 8 ao capítulo 14, amém? Uma leitura de grande proveito na minha e na sua vida, eu tenho certeza. O grande profeta Jeremias que tem nos ensinado, que tem alertado o povo de Israel, amém? Não só o povo de Israel, mas essa alerta também serve para mim, serve para você, para nós ficarmos voltando ao Senhor a cada dia de todo o nosso coração, amém? Convido você a fechar os seus olhos, vamos orar nesse momento. Antes da gente orar, dá um tempinho aí de você compartilhar esse vídeo, dá um tempinho de você deixar o seu like para que a palavra de Deus alcance mais corações através desse projeto, dessa jornada espiritual que estamos fazendo. Amém? Já estamos aí com mais de 70% da nossa jornada, da nossa leitura completa da palavra de Deus. Estamos caminhando para o fim. Aleluias, mas não vamos parar por aqui. Estou com novos projetos no meu coração e quando a gente terminar a leitura da palavra, eu passo aqui no canal esses projetos para vocês. Não vamos parar por aqui, vamos ter mais e mais conhecimento da palavra de Deus a cada dia. Amém? Então vamos orar. Grande Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia estarmos aqui para a leitura desta palavra maravilhosa. Pai, que mais uma vez o Senhor venha falar conosco. Que mais uma vez, ó Pai, só venha falar em nossos corações e que possamos, ó Pai amado, Pai querido, ser cheios do Teu Espírito Santo através dessa leitura. Que possamos, ó Pai, ser moldados, que possamos, ó Pai, ser renovados, que possamos, ó Pai amado, Pai querido, ser pessoas novas através desta leitura, porque esta Bíblia, esta palavra, ela nos aperfeiçoa, ela nos confronta e ela nos faz, ó Pai, andar cada vez mais nos Teus caminhos, olhando para o alvo. E o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a salvação. Então, ó Pai, que nenhum de nós venha se desviar desse alvo, muito pelo contrário, que venhamos, ó Pai amado, andar cada dia mais centrados no nosso alvo e priorizando o Teu reino em nome de Jesus. Nós te damos total liberdade para que o Senhor venha agir no nosso meio e venha, meu Deus, ó Pai amado, nos dar discernimento e entendimento desta palavra que iremos ler nesta noite em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Então vamos lá. Profeta Jeremias, capítulo 8. Naquele tempo serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, e também os ossos dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os ossos serão espalhados debaixo da luz do sol, da lua e das estrelas, os quais aquelas pessoas amaram e serviram, os quais consultaram e adoraram. Não serão recolhidos nem sepultados, mas ficarão na terra como esterco. E todos os que sobrarem dessa raça de gente ruim e que estiverem morando nos lugares por onde eu os espalhar, vão querer morrer em vez de continuar vivendo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Pecado e castigo. O Senhor Deus me mandou dizer ao seu povo: quando alguém cai, será que não se levanta? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar? Meu povo, por que é que vocês viram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim? Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém perguntou: o que foi que eu fiz de errado? Cada um continua seguindo o seu próprio caminho, como um cavalo que corre depressa para a batalha. Até as rolas, garças e andorinhas sabem quando é tempo de voar para outras terras. As cegonhas sabem quando é tempo de voltar. Mas você, meu povo, não segue as leis que eu lhe dei. Como é que vocês têm a coragem de dizer: nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor? Mas vejam, os mestres da lei desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitaram as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm?
Por isso darei as mulheres deles para outros homens, e as suas terras para os novos donos. Porque todos os importantes ou humildes procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes todos são desonestos. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem coisas sem importância, e dizem: vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. Por isso vão cair como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu, o Senhor, gostaria de reunir o meu povo como o lavrador ajunta as suas colheitas. Mas eles são como parreiras sem uvas e como figueiras sem figos. Até as suas folhas secaram. Por isso eu deixei que os estrangeiros tomassem o país. Por que estamos aqui parados? Pergunta o povo de Deus. Venham, vamos correr para as cidades cercadas de muralhas e morrer ali. O Senhor nosso Deus nos condenou à morte. O Senhor nos deu água envenenada para beber, porque pecamos contra Ele. Esperamos a paz, porém não veio nada de bom. Esperamos um tempo de descanso, mas o que veio foi o terror. Os nossos inimigos já entraram na cidade de Dan. Estamos ouvindo seus cavalos bufando. Quando os cavalos deles rincham, a terra toda treme. Os inimigos vieram para destruir a nossa terra e tudo o que ela tem, e também a nossa cidade e os seus moradores. Atenção, diz o Senhor, estou mandando cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes que não podem ser dominadas e que vão mordê-los. A tristeza de Jeremias por causa do povo. A minha tristeza não pode ser curada. O meu coração está doente. Escutem, estou ouvindo o meu povo gritar no país inteiro. Eles gritam: será que o Senhor Deus não está mais em Sião? O rei de Sião não está mais lá? E o Senhor, o rei deles, responde: por que é que vocês me irritam com os seus ídolos e com os seus deuses estrangeiros que não valem nada? Então o povo grita: acabou o verão, passou o tempo da colheita, mas nós não fomos salvos. O meu coração está ferido, porque o meu povo está ferido. Choro completamente desanimado. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há médico lá? Então por que o meu povo não foi curado? Capítulo 9. Eu gostaria que a minha cabeça fosse como um poço de água, e que os meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pela minha gente que foi morta. Eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, onde pudesse estar longe do meu povo. Todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Estão sempre prontos para contar mentiras. O que manda na terra é a desonestidade e não a verdade. O Senhor Deus diz: o meu povo faz maldade em cima de maldade e não quer saber de mim. Cada um precisa estar prevendo contra o seu amigo, e ninguém pode confiar no próprio irmão, porque todo irmão é tão falso como Jacó. Todos andam caluniando os seus amigos, todos eles enganam os seus conhecidos, e ninguém fala a verdade. Eles ensinaram a sua língua a mentir. Pecam e não abandonam a sua vida de pecado. Fazem uma violência atrás da outra, e tapeação em cima de tapeação. Deus diz que este povo não quer aceitá-lo. Por causa disso, o Senhor Todo-Poderoso diz: vou purificar o meu povo como se faz com o metal. Eu o farei passar por uma prova. O meu povo fez o mal. O que é que eu posso fazer com ele? A sua língua é como uma flecha envenenada, e a sua boca fala mentiras. Cada um diz palavras amáveis ao seu vizinho, mas na verdade está preparando uma armadilha para ele. Será que eu não devo castigá-los por causa dessas coisas? Não devo me vingar de uma nação como esta? Eu, o Senhor, estou falando. Eu, Jeremias, disse: vou chorar por causa das montanhas, vou lamentar porque as pastagens estão secas, e ninguém passa por elas. Não se ouve mais o mugido do gado.
As aves e os animais selvagens fugiram e foram embora. Deus disse: vou fazer Jerusalém virar um montão de pedras, um lugar onde moram lobos, e as cidades de Judá se transformarão num deserto onde ninguém mora. Eu perguntei: ó Senhor Deus, por que a nossa terra está em ruínas? Por que está seca como um deserto, tão seca que ninguém passa por ela? Quem é bastante inteligente para entender isso? Será que explicaste essas coisas a alguém, para que essa pessoa possa explicar aos outros? E o Senhor respondeu: isso aconteceu porque o meu povo me abandonou, os ensinamentos que eu lhe dei. Eles não me obedeceram, nem fizeram o que mandei. Pelo contrário, foram teimosos e adoraram as imagens do Deus Baal, como os pais deles ensinaram. Agora escute o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vou fazer. Darei ao meu povo plantas amargas para comer e água envenenada para beber. Espalharei o meu povo pelo meio de nações que nem eles nem os seus antepassados sabiam que existiam. Mandarei exércitos contra o meu povo, até que seja completamente destruído. O povo de Jerusalém pede socorro. Olha aqui, irmãos, o próprio Deus explica por que o povo estava passando por essas grandes lutas, por essas grandes maldições. O próprio Deus falou por quê. Porque eles não obedeceram, porque eles não seguiram os mandamentos que Deus os tinha dado. Pelo contrário, eles se dobraram a outros deuses e Deus fica irado com isso. Então, irmãos, nós temos que obedecer a palavra, porque tem vários desertos que a gente passa que não é Deus que nos coloca. São as nossas atitudes de errados. Às vezes a gente deixa de seguir a Deus para seguir outras coisas e Deus, ele nos castiga. Deus, ele traz maldições também. Deus, ele é justo, ele pratica a justiça, ele é um Deus de justiça. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, às vezes, a gente abre brechas para o inimigo entrar através da desobediência. E aí depois a gente se pergunta por que a gente está passando por isso. Mas a resposta está em frente aos nossos olhos. É por causa da nossa desobediência. Então, seja obediente a Deus, a palavra de Deus, para que os seus planos, os seus sonhos, a sua vida dê certo. Amém? O Senhor Todo-Poderoso disse: atenção, chamem mulheres que são pagas para chorar, mulheres que saibam cantar músicas tristes. O povo disse: que elas venham depressa e cantem uma canção triste para nós, para que os nossos olhos se encham de lágrimas e fiquem molhados de tanto chorar. Ouçam o povo de Sião chorando e dizendo: estamos perdidos, estamos muito envergonhados. As nossas casas foram derrubadas e temos de deixar a nossa terra. Eu disse: mulheres, ouçam o que o Senhor Deus disse e deem atenção às suas palavras. Ensine as suas filhas a chorar. Ensine as suas amigas a cantar canções tristes. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou nos nossos palácios. Acabou com as crianças nas ruas e com os moços nas praças dos mercados. Os corpos dos mortos caíram, serão como esterco espalhado nos campos, como espigas cortadas e caídas das mãos dos que fazem a colheita, espigas que ninguém recolhe. Isso é o que Deus me mandou dizer. O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou o Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse ainda: está chegando o tempo em que vou castigar o povo do Egito, de Judá, de Edom, de Amon, de Moabe e todos os que vivem no deserto e costumam cortar o cabelo bem curto. Todos esses povos são circuncidados, mas não têm guardado a aliança que foi selada pela circuncisão. Todos esses povos e todo o povo de Israel não têm guardado a aliança que fizeram comigo.
A idolatria e a verdadeira adoração. Capítulo 10. Povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor, para vocês. Ele diz: não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecerem coisas estranhas no céu, mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta e um artista com as suas ferramentas faz um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro e o firmam com pregos para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar, são como um estranho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados porque não podem andar. Não tenham medo deles, não podem fazer mal nem podem fazer bem. Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Quem não te respeitará? O Rei de todas as nações? Tu mereces todo o respeito. Quem não te respeitará, ó Rei de todas as nações? Tu mereces todo o respeito. Não há ninguém como tu entre todos os sábios das nações. Todos os seus sábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeira podem lhes ensinar alguma coisa? Esses ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de Ufaz. Tudo é trabalho de artistas. Os seus vestidos são roxos e vermelhos, feitos por tecelões habilidosos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Digam às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu serão destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra. Hino de louvor a Deus. Pelo seu poder o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria ele criou o mundo, e com a sua inteligência estendeu o céu como se fosse uma coberta. Quando Deus dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos, deuses que não têm vida. Não valem nada, são uma tapeação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, Todo-Poderoso. Oh, glórias! O povo será expulso da sua terra. Moradores de Jerusalém, a cidade está cercada pelos inimigos. Peguem as suas trouxas, porque agora o Senhor vai jogar vocês para fora desta terra, a fim de que venham a ter juízo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O povo de Jerusalém grita: estamos gravemente feridos, as nossas feridas não querem sarar, e nós pensávamos que podíamos aguentar estas coisas. As nossas barracas estão destruídas, e as cordas que as seguravam arrebentaram. Os nossos filhos partiram fora, foram todos embora. Não sobrou ninguém para armar as nossas barracas de novo, e não há ninguém para colocar as cortinas. Eu respondi: as autoridades são tolas, não pedem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram, e o nosso povo foi espalhado. Escutem, acabam de chegar notícias. Há uma grande agitação num país do norte. O seu exército vai fazer com que as cidades de Judá virem um deserto, um lugar onde vivem os lobos. Jeremias ora em favor do seu povo. Ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Ó Senhor, corrija o nosso povo, mas não sejas duro demais. Não nos castigues quando estiveres irado, porque aí acabarias com toda a nossa gente. Derrama a tua ira sobre as nações que não te adoram, sobre os povos que te rejeitam, pois mataram a nós, os descendentes de Jacó, e arrasaram o nosso país. Jeremias e a aliança, capítulo 12. O
O Senhor Deus me disse: preste atenção nas palavras desta aliança. Diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que eu, o Senhor, o Deus de Israel, amaldiçoarei toda pessoa que não obedecer às palavras desta aliança. Esta é a mesma aliança que fiz com os antepassados deles, quando os tirei do Egito, a terra que era para eles, como uma fornalha acesa. Eu disse a eles o seguinte: se me obedecerem e fizerem tudo o que eu mandar, vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Assim cumprirei a promessa que fiz aos seus antepassados, a promessa de lhes dar a terra boa e rica que agora é de vocês. Eu disse: é verdade, ó Senhor. Então Deus continuou: vá até as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém e anuncie ali a minha mensagem. Diga aos israelitas que escutem as palavras da aliança e que as cumpram. Quando tirei os antepassados deles do Egito, eu os avisei solenemente que obedecessem às minhas palavras, e tenho continuado a avisar o povo até hoje. Mas eles não ouviram, nem obedeceram. Pelo contrário, cada um continuou a ser teimoso e mau como sempre. Eu havia mandado que fossem fiéis à aliança, mas eles não quiseram obedecer. Por isso eu os castiguei com todos os castigos que estão escritos na aliança. O Senhor Deus ainda me disse o seguinte: o povo de Judá e os moradores de Jerusalém estão se revoltando contra mim. Voltaram a cometer os mesmos pecados dos seus antepassados, que não quiseram fazer o que eu havia mandado, e andaram adorando outros deuses. O povo de Israel e o povo de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os seus antepassados. Por isso eu, o Senhor, aviso que vou fazer cair uma desgraça sobre eles, e eles não escaparão. E quando gritarem pedindo socorro, eu não escutarei. Aí o povo de Judá e os moradores de Jerusalém vão pedir socorro aos deuses, a quem vivem oferecendo sacrifícios. Mas quando a desgraça chegar, esses deuses não poderão salvá-los. O povo de Judá tem tantos deuses quantos são as suas cidades. E para oferecerem os vergonhosos sacrifícios ao deus Baal, os moradores de Jerusalém levantaram tantos altares quantas são as ruas da cidade. Jeremias, não ore a mim por este povo, nem peça nada em favor dele. Quando eles estiverem em dificuldades e me pedirem socorro, eu não ouvirei. O Senhor disse também: o povo que eu amo está praticando o mal. Que direito eles têm de vir ao meu templo? Será que estão pensando que podem afastar a desgraça fazendo promessas e oferecendo sacrifícios de animais? E será que então vão ficar contentes? Uma vez eu os chamei de oliveira verde, carregada de belas azeitonas, mas agora, com um estrondo de trovão, vou pôr fogo nas suas folhas e quebrar os seus ramos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, plantei Israel e Judá, mas agora eu os estou ameaçando com um desastre. Eles mesmos fizeram cair sobre si esse desastre porque fizeram mal e me provocaram oferecendo sacrifícios a Baal. Olha aí, irmãos, o próprio Deus, lá no livro, quando ele faz aliança com o povo, desde lá de Deuteronômios, com Moisés lá, ele faz aliança com o povo, ele avisa o povo: olha, se vocês me obedecerem, se vocês me buscarem de todo o coração, obedecerem às leis que eu estou dando a vocês, eu estarei com vocês todos os dias, eu os abençoarei, vocês terão sucesso, vocês vão prosperar, a terra que eu vou lhes dar é boa. Mas o povo fez ao contrário. E lá no livro de Deuteronômios também Deus fala as maldições que cairiam sobre Israel se eles não obedecessem. Lá tem tudo escrito, as maldições que cairiam sobre Israel se eles buscassem outros deuses. Antes mesmo de acontecer já estava tudo avisado. Então aqui Deus está apenas cumprindo o que ele falou. Então é como Deus disse aqui, é o próprio povo que fez essas maldições cair sobre si mesmos, pela desobediência, por falta de buscar a Deus. Então Deus, irmãos, aqui ele não está praticando coisa ruim, ele está praticando a justiça, ele está praticando a reta justiça dele. Amém? O plano para matar Jeremias.
O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. É claro, né, irmãos? Vai aceitar um profeta desse, que só fala as maldições? É dura a palavra de Jeremias, mas não é dele a palavra, é Deus que está mandando ele falar. Amém? E como eu sempre falo no livro aqui de Jeremias, hoje Deus tem levantado profetas como Jeremias para levar a igreja ao conserto, para levar um evangelho de renúncia, para levar um evangelho de cruz, mas as pessoas não querem. Muito pelo contrário, muitas igrejas, muitos cristãos têm tentado matar esses profetas que falam a verdade, que pregam a verdade. Mas você que é um desses profetas, não deixe de falar a verdade. Ame com a verdade, ame com a justiça. É assim que Deus ama. Não é um amor fácil, um amor falso, que só passa a mão, que apoia todos os erros, que não fala duro com ninguém. Amém? Esse amor é falso. O amor verdadeiro é aquele que ama com a verdade. É aquele que puxa a orelha quando está fazendo errado. É aquele que chama a sua atenção. É aquele que quer ver o seu conserto, que quer que você ande no caminho certo. Esse sim é um profeta de Deus, um verdadeiro profeta. Aleluias! O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. Olha isso. O povo estava planejando aí tirar a vida de Jeremias. Mal sabia eles que Deus estava com ele. Então eu orei assim: ó Senhor Todo-Poderoso, Tu és um juiz justo. Tu examinais os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a Tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Os homens de Anatote queriam me ver morto. Disseram que se continuasse a pregar em nome do Deus, eles me matariam. Olha isso, irmãos. Olha isso. Então o Senhor Todo-Poderoso disse a respeito deles: eu os castigarei. Os seus moços serão mortos na guerra, e os seus filhos e filhas morrerão de fome. Não sobrará nenhum deles quando chegar a desgraça que eu vou mandar cair sobre o povo de Anatote. Olha aí, irmãos, Deus cumprindo. Quando Deus enviou Jeremias, se você lembrar lá no primeiro capítulo que a gente estava lendo, Deus falou com Jeremias: não tenha medo deles, eu vou com você, eu irei com você, eu irei na frente. E olha aqui Jeremias clamando ao Senhor: ô Senhor, eles vão me matar e agora? Eles vão me matar porque eu estou pregando a palavra do Senhor. E Deus fala: eu vou mandar uma desgraça sobre eles. Porque Deus estava com Jeremias. Então, irmãos, quando Deus te enviar em uma missão, não tenha medo, porque todo mundo que se levantar não vai estar se levantando contra você. Pelo contrário, vai estar se levantando contra o Deus vivo, contra o Deus de Israel, contra o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, contra o seu Deus. Aleluias! Glória a Deus! Então não temas, se Deus te enviou, apenas vá. Jeremias faz perguntas a Deus. Ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. Ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro. Separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará e em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê o que estamos fazendo. Deus respondeu: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigo.
Deus fica triste com o seu povo. O Senhor disse: abandonei o meu povo e rejeitei a nação que escolhi. Entreguei o povo que eu amo na mão dos seus inimigos. O meu povo escolhido virou contra mim, como um leão na floresta. Eles gritaram contra mim, e por isso eu os detesto. O meu povo escolhido é como um pássaro atacado de todos os lados por gaviões. Venham, animais selvagens, venham tomar parte na festa. Muitos governadores estrangeiros destruíram a minha plantação de uvas, pisaram os meus campos e fizeram da minha linda terra um deserto. Arrasaram a terra e ela está abandonada diante de mim. A terra toda virou um deserto, mas ninguém se importa. Em todos os morros do deserto apareceram homens para assaltar os outros. Eu mandei a guerra para destruir o país inteiro. Ninguém pode viver em paz. O meu povo plantou trigo e colheu espinhos. Trabalhou muito, porém não ganhou nada. Por causa do fogo da minha ira, as suas colheitas fracassaram. Os povos vizinhos de Israel. O Senhor Deus disse: agora vou falar sobre os vizinhos maus de Israel, que arruinaram a terra que eu dei ao meu povo. Levarei essa gente para longe das suas terras, como se fossem plantas arrancadas, e tirarei o povo de Judá do meio deles. Mas depois de levá-los para longe, terei pena deles e trarei cada nação de volta para a sua terra, para o seu país. Eu quero que eles aceitem de todo o coração a religião do meu povo. Quero que aprendam a dizer: juro pelo Senhor, o Deus vivo. Assim como no passado eles ensinaram o meu povo a jurar pelo Deus Baal. Se fizerem isso, eles também farão parte do meu povo e terão sucesso. Mas eu arrancarei pelas raízes, destruirei completamente qualquer nação que não quiser obedecer. Eu, o Senhor, falei. A roupa estragada. Capítulo 13. O Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, isto é, um calção novo e vesti-lo, mas disse que eu não o lavasse antes. Eu fiz o que o Senhor mandou, comprei o calção e vesti. Aí o Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: vá até o rio Eufrates e esconda o calção num buraco na rocha. Eu fui e o escondi perto do rio Eufrates, como o Senhor havia mandado. Algum tempo depois, o Senhor me disse que voltasse ao rio e apanhasse o calção que ele me havia mandado esconder ali. Voltei lá, procurei e achei o lugar onde havia escondido, mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais. Então o Senhor me falou de novo. Ele disse: é assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mal não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses. Por isso vão ficar com essa roupa que não presta mais para nada. E assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficasse bem perto de mim. Eu queria que eles fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome, mas eles não quiseram me obedecer. A jarra de vinho. Deus me disse: Jeremias, fale ao povo de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo. Toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Eles vão dizer que sabem muito bem que toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Diga-lhes então que eu, o Senhor, vou encher de vinho o povo desta terra, até que todos fiquem bêbados. Os reis que são descendentes de Davi, os sacerdotes, os profetas e todo o povo de Jerusalém. Então quebrarei todos, tanto os velhos quanto os jovens, como se quebram os jarros que são jogados uns contra os outros. Destruirei essa gente sem dó, sem piedade e sem misericórdia. Orgulho e castigo. Povo de Israel, é Deus quem está falando. Sejam humildes e prestem atenção. Confessem os seus pecados ao Senhor seu Deus, antes que ele faça vir a escuridão, e no escuro vocês tropecem nas montanhas. Vocês esperam a luz, mas ele a mudará em sombras escuras. Ele a transformará em profunda escuridão. Se vocês não prestarem atenção, eu chorarei em segredo por causa do seu orgulho. Chorarei amargamente e derramarei lágrimas porque o povo de Deus foi levado como prisioneiro.
Deus me disse mais isto: diga ao rei e à mãe do rei que desçam dos seus tronos, porque as suas lindas coroas caíram da sua cabeça. As cidades da região sul estão cercadas pelos inimigos, e ninguém pode chegar lá. Todo o povo de Judá foi levado prisioneiro, foram todos levados para fora do país. Olhe, povo de Jerusalém, os inimigos vêm vindo do norte. Onde estão as pessoas que foram entregues para que vocês cuidassem delas? Onde está o povo que é o seu lindo rebanho? O que é que vocês vão dizer quando aqueles que vocês pensavam que eram seus amigos forem colocados acima de vocês como seus governadores? Vocês vão sentir dores como uma mulher que está dando à luz. Jerusalém, você pode perguntar a você mesmo: por que aconteceu isso comigo? Por que arrancaram as minhas roupas? Por que abusaram de mim? Então fique sabendo que é porque os seus pecados são muitos. Por acaso um homem preto pode mudar a cor da sua pele? Ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês, que só sabem fazer o mal, também poderiam aprender a fazer o bem. Deus os espalhará como a palha que voa quando sopra o vento do deserto. O Senhor Deus diz que esta será a recompensa de vocês. É isso que vão receber porque vocês o esqueceram e confiaram em falsos deuses. Deus mesmo arrancará as roupas de vocês e os fará passar vergonha. Deus tem visto vocês fazendo coisas que ele detesta, como um homem que anda atrás da mulher do seu vizinho, como um cavalo que procura a égua. Assim vocês vão atrás de deuses pagãos nas montanhas e nos campos. O povo de Jerusalém está condenado. Quando é que vocês vão se purificar? Eita Deus, aleluias. A grande seca, capítulo 14. O Senhor Deus me disse o seguinte a respeito da seca: o povo de Judá está de luto, chorando, as suas cidades estão morrendo, o povo está abatido, jogado no chão, e Jerusalém grita pedindo socorro. Os ricos mandam os empregados buscar água. Eles vão até os poços, porém não encontram água, e voltam com os potes vazios. Então cobrem a cabeça desanimados e atrapalhados. Os lavradores também cobrem a cabeça, desesperados porque não chove e a terra está seca. No campo as veadas abandonam as suas crias, pois não há capim. Os jumentos selvagens ficam parados no alto dos morros e com falta de ar respiram como os lobos. Eles não enxergam bem por falta de pasto. O meu povo disse: ó Senhor Deus, os nossos pecados nos acusam, mas pedimos que nos ajudes, como prometeste. Muitas vezes nós afastamos de ti e contra ti temos pecado. Tu és a única esperança do povo de Israel. Tu és aquele que nos salva quando estamos em dificuldades. Por que é que tens de ser como um estrangeiro em nossa terra ou como um viajante que só pousa uma noite? Por que é que tens de ser como um homem apanhado de surpresa, como um soldado que não tem força para defender os outros? Mas tu, ó Senhor, estás entre nós e nós somos o teu povo. Não nos abandones. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito desse povo: eles gostam de andar por aí e não sabem se controlar. Por isso não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei das maldades que fizeram e os castigarei por causa dos seus pecados. Aí o Senhor me disse: não me peça para ajudar esse povo. Mesmo que jejuem e orem, eu não os ouvirei. Não os aceitarei, mesmo que me ofereçam animais em sacrifício e me tragam ofertas de cereais. Pelo contrário, eu os matarei na guerra e também por meio de fome e de doenças. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra nem fome. Eles afirmam que prometeste que em nossa terra só haveria paz. Mas o Senhor respondeu: esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordens e nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras, e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar.
eu, o Senhor, digo a você o que vou fazer com esses profetas que não enviei e que profetizam em meu nome, dizendo que não haverá guerra nem fome neste país. Eu os matarei na guerra e de fome. As pessoas a quem eles disseram essas coisas também serão mortas na guerra e de fome. Os corpos delas serão jogados nas ruas de Jerusalém, e não haverá ninguém para sepultá-los. Isso acontecerá quando todos eles, com as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas. Isso acontecerá com todos eles, com as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas. Eles pagarão pelas suas maldades. Deus me mandou contar ao povo a minha tristeza e dizer: que os meus olhos derramem lágrimas dia e noite, e que nunca parem de chorar, porque o meu pobre povo está muito machucado, está gravemente ferido. Quando vou ao campo, vejo os corpos dos homens mortos na guerra. Quando entro nas cidades, vejo pessoas morrendo de fome. Os profetas e os sacerdotes continuam o seu trabalho, porém não sabem o que estão fazendo. O povo confessa o seu pecado. Ó Senhor Deus, será que rejeitaste completamente o povo de Judá? Será que detestas o povo de Sião? Por que nos feriste tanto que não podemos ser curados? Nós esperamos a paz, mas nada de bom aconteceu. Pensamos que íamos ser curados, mas o que veio foi o terror. Ó Senhor, confessamos o nosso pecado e o pecado dos nossos antepassados. De fato, pecamos contra ti. Lembra das tuas promessas e não nos desprezes. Não deixes que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do teu trono glorioso. Lembra da aliança que fizeste com o teu povo e não desistas dele. Nenhum dos ídolos das nações podem fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Pusemos a nossa esperança em ti, ó Senhor, nosso Deus, pois tu és aquele que faz todas estas coisas. Aleluias, irmãos. Vemos aqui, a grande ira que Deus estava com o teu povo por eles desobedecerem às suas leis e adorarem outros deuses e levarem sacrifícios ao Deus Baal. E Deus aqui estava muito triste com o seu povo. Amém? Deus queria o povo dele perto dele. Deus queria um povo obediente, que obedeceria às tuas palavras, às tuas leis, os mandamentos que ele passou. Mas o povo, totalmente contra Deus. O povo totalmente contra a vontade de Deus. E Deus aqui irado. Tanto que Deus fala para Jeremias: olha, Jeremias, não adianta você orar, não adianta você clamar. Eu vou fazer o que eu prometi. Amém, irmãos? Mas Deus ainda é muito misericordioso. A misericórdia dele não tem tamanho, não tem fim. Então, se você está aí como o povo de Israel, está longe de Deus, está aí um período afastado de Deus, volte para Deus de todo o coração. Essa palavra é para você. Volte para Deus. Deus está te esperando. Deus, ele te perdoa quando o arrependimento é de todo o coração. Quando o arrependimento é verdadeiro, há perdão para você. Há um novo começo para você. Há uma nova vida para você. E nós só temos vida em Deus. Fora de Deus, distante de Deus, nós apenas vegetamos nessa terra. Nós não temos vida, não respiramos o ar da vida. Amém? Nós respiramos falsas alegrias, nós respiramos a morte. Longe de Deus, nós respiramos cada vez mais perto do lago de fogo. Porque é isso que o inimigo quer. Ele anda ao nosso derredor querendo nos tragar. Ele olha os nossos erros e ele vê as brechas que às vezes abrimos e ele entra e faz o seu trabalho, que é matar, roubar e destruir. Então, meus irmãos, feche as brechas da sua vida, volte para Deus, volte a orar, volte a jejuar, volte a ler a palavra e volte a amar ao Senhor todos os dias, de todo o coração, de toda a alma e de todo o seu ser. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.